A educação é o primeiro direito social listado na Constituição Brasileira de 1988. Hoje, 25 anos depois, a educação permanece no centro de discussões em todas as esferas de governo, sem que se chegue a um denominador comum. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre educação, estão aqui dois importantes especialistas. Cláudia Costin, secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, e Paula Alcântara Gomes, presidente da Rede de Tecnologia e Inovação, a Redtec. O mais recente passo do governo federal para resolver os problemas da educação é o projeto de lei que destina os recursos dos royalties do petróleo para a educação. Vamos ver o que dizem os deputados estaduais aqui da LERJ. Royalties é finito, é um recurso finito. O nome já diz, o conceito já diz. Nada melhor do que aplicá-lo naquilo que é permanente. Você poder, através da riqueza do royalties, nessas 2 ou 3 próximas gerações, garantir com que o país entre de fato na era do conhecimento. É muito simples, é comparar duas realidades. Noruega e Venezuela, 2 países ricos em petróleo, aplicou royalties onde deveria aplicar. Está aí o seu IDH, os seus indicadores educacionais, o seu papel no mundo moderno. E outro aplicou, de repente, onde não deveria aplicar, em políticas que são mais compensatórias do que estruturantes. E educação é a política estruturante definitiva. Essa proposta, ela não pega os contratos anteriores, ela pega os novos contratos, o que evidentemente não gera problema nenhum para os estados. Aliás, gera solução. As perspectivas da exploração no pré-sal nos levam a crer que possivelmente em 5 anos, se aprovarmos essa medida da forma como chegou no Congresso, o Brasil será o país em 5 anos que mais vai investir em educação. Ou seja, aqueles 10% do PIB que está hoje no Senado para ser aprovado, que é uma dificuldade em função da atual restrição orçamentária, passa a ser factível. Será um avanço significativo. Recursos novos para a educação, que vai melhorar a infraestrutura, vai melhorar a possibilidade de que os professores tenham um salário melhor. A gente agora vai construir uma solução plausível, viável, um recurso novo e que vamos apostar no futuro. O país não tem saída de desenvolvimento econômico e social sem qualificar muito melhor o seu cidadão. Que a receita do royalties da PE, que investir em educação, tem que ser uma sobre-receita que ultrapasse os 25%, porque se ficar nos 25%, vai trocar a fome pela vontade de comer, não vai ter aumento real nenhum. Esses recursos dos royalties do petróleo, de fato, podem ajudar a gente a dar um salto na educação? O Brasil foi muito tardio em universalizar o acesso ao ensino fundamental, né? Só para dar um número, em 1930, o Chile tinha 73% das crianças na educação. O Brasil, em 1930, tinha 21,5%, menos do que a Argentina e certamente menos que a Europa e Estados Unidos. No final da década de 60, ainda estávamos em 40%, quando a Coreia, que deu um grande salto na educação, tinha começado num patamar parecido conosco nos anos 30. A Coreia já tinha universalizado no final dos anos 60. Então, o nosso grande desafio hoje é qualidade. As crianças estão na escola, em sua maior parte, especialmente no ensino fundamental, mas elas estão aprendendo. Quando o Japão e a Irlanda, por exemplo, resolveram dar um salto na sua qualidade da educação, durante um certo tempo tiveram que investir um volume expressivamente maior de recursos e melhorar a gestão. Então, sim, esse dinheiro é muito bem-vindo e é importante, além do dinheiro, que haja uma boa gestão dos recursos para a educação para gerar a qualidade que nós precisamos. Precisamos ter certeza que os recursos vão ser bem aplicados, porque se eles se perdem no tempo e no espaço, nós nunca resolveremos o grande problema. Eu costumo dizer que nós tivemos grandes avanços na educação brasileira nas últimas décadas.
nós melhoramos a qualidade das universidades, nós criamos mecanismos fortíssimos de avaliação, nós exigimos a pós-graduação dos mestrados e doutorados para os docentes, criamos mecanismos de controle do acesso à universidade com programas como o Enem, avaliação final através do ENAD, mas deixamos de fazer algumas coisas que eu chamaria de ajustes finos. Por exemplo, atuar na melhoria da estrutura curricular do ensino médio. Porque hoje um elevado contingente de nossos estudantes acaba por deixar o ensino médio porque eles não veem uma perspectiva. Não são formados para o trabalho, porque a estrutura é essencialmente hermética em relação às demandas e necessidades, mais do que as demandas, as necessidades do mercado de trabalho. E não são formados para a universidade porque a concorrência nas universidades é muito grande. Esses alunos acabam sendo parte daquele contingente que nós chamamos de nem estudam, nem trabalham e contribuem para que nós tenhamos, em alguns estados, um elevadíssimo contingente de jovens e adultos com mais de 18 anos que não têm o ensino médio completo. E que fica muito cruel, na verdade, porque a gente aumentou o ingresso dos alunos nas universidades, mas muitos deles não têm nem sequer a ideia de que vão chegar lá. É importante observar que no último IDEB, na última Prova Brasil, nós constatamos que apenas 11% dos alunos de 9º ano, quer dizer, os que vão ingressar no ensino médio, tem o conhecimento adequado à sua série em matemática. Aí eles entram no ensino médio e uma parcela importante deles é reprovada no 1º ano. Pois é. Esses que são reprovados, eles têm uma dificuldade muito maior de ingresso no mercado de trabalho, porque eles tendem a desistir do ensino médio, saem, mas já não aceitam mais qualquer trabalho. A Wanda Engel fez uma pesquisa que mostrava que a maior correlação entre desemprego e escolaridade, se a gente analisar todos os níveis, é do jovem com ensino médio incompleto. Exatamente. E aí você tem uma coisa interessante. Por que nós precisamos do royalties, como falaram os deputados? Nós precisamos do royalties para exatamente concretizar medidas que transformem essa educação. E aí a gente vai falar sobre como transformar a educação no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nosso foco hoje é a educação e eu converso com Cláudia Costin e Paulo Alcântara Gomes. No bloco passado nós falávamos sobre transformação. Qual o primeiro passo para essa transformação? Olha, o primeiro passo é o professor, porque ele é o efetivo agente de mudança. E a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, do município do Rio, tem feito isso de uma forma extraordinária. Mudar o professor significa você qualificar, é claro que significa aumentar salários, mas também avaliar os professores, verificar o desempenho desses professores e fazer com que eles estejam atentos à inovação. Você sabe que um dos problemas que nós temos na maioria dos estados está na formação de professores de ciências. O ano passado, o ano retrasado, de acordo com o censo, nós formamos mais ou menos umas 800 mil pessoas. Dessas 800 mil pessoas, apenas algumas poucas unidades de milhar, 2 mil estudantes se diplomaram em física. E desses 2 mil, uma grande parte foi para os programas de mestrado e doutorado. Só uma pequena parte foi para o magistério. Como é que você pode funcionar no ensino médio se você não tem professores de física, não tem professores de química e professores de matemática? A indústria já reclama disso há alguns anos, tanto que a FEJAM, a nossa Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é pioneira nos grandes empreendimentos, o projeto Transformata FEJAM Extraordinário, lançou o ano passado, no final do ano passado, a Escola da Matemática, porque ela já percebeu que os nossos profissionais no chão da fábrica ou nos escritórios, eles são incapazes de entender a matemática. É matemática e português, né? E física, e química, e tudo. Tudo. Mas eu acho que o Paulo falou muito corretamente. Quer dizer, nós precisamos transformar o professor. A educação depende de políticas governamentais, sem dúvida, uma política educacional. Mas no momento que o professor fecha a porta da sala de aula dele, é que se dá a interação entre professor e aluno e qualquer possibilidade de transformação a despeito de qualquer programa governamental. Aí vem a questão de como ensinamos
desde como alfabetizamos as crianças. Quando eu cheguei aqui, havia, no município do Rio de Janeiro, 28 mil crianças de 4º a 6º ano analfabetos ou analfabetos funcionais. Quer dizer, havia um problema gravíssimo na alfabetização inicial. Nós tivemos que reforçar essa alfabetização inicial. Graças a Deus, o Rio hoje é uma cidade em que 90% das crianças são alfabetizadas aos 6 anos, não aos 8, como alguns pretendem, e nós conseguimos repensar o ensino da matemática. Mas mais importante do que o currículo e do ensino é como é que a gente prepara o professor, seja ele de português, de matemática ou de ciências, para ser não mais um mero fornecedor de aulas, mas um assegurador de aprendizagem, porque é disso que se trata. Finalmente, os pobres estão na escola, os filhos dos não letrados, mas eles precisam aprender, não basta mais dar aula. Na sociedade do conhecimento, fornecer aulas já não é mais suficiente. E como é que a gente consegue resolver esse impasse? Porque gera muita resistência também do professor. Eu acho que você tem que primeiro repensar as estruturas curriculares dos cursos de licenciatura. Esse é um ponto crítico, porque nós continuamos formando. Eu uma vez ouvi uma frase muito interessante no movimento lá na UFRJ, de uma professora que disse que nós, no Brasil, nós somos uma sociedade que tem professores do século XX ensinando conteúdos do século XIX para estudantes do século XXI. Isso é extraordinário, porque, de fato, realmente nós precisamos trazer, como disse a Cláudia muito bem, esses professores para o século XXI e trazer os conteúdos igualmente, porque nós continuamos com aquele ensino massivo, eclético, enciclopédico, numa sociedade em que você mudou os critérios, porque antigamente, no meu tempo de menino, era importante no estudo quem tinha uma enciclopédia britânica na sua casa. Hoje em dia todo mundo tem um tablet, um celular, um smartphone. Está aqui, né? Um tablet. Todos usam tablet permanentemente. A informação é facilmente acessível. Então acho que esse ponto é crítico. Mas a gente já falou, assim, em alguns programas aqui sobre tecnologia e o grande gargalo da tecnologia é justamente conteúdo. Como é que a gente adapta esses conteúdos e usa essas ferramentas no século XXI? No ensino municipal, nós decidimos fazer um portal de aulas digitais como instrumento de apoio ao professor, mas de uma maneira muito interessante. Nós procuramos o MEC para nos ajudar e que nós queríamos que fossem os próprios professores que preparassem as aulas digitais. O MEC nos financiou para que a UFRJ capacitasse nossos professores em como fazer aulas digitais. Com base no nosso currículo, as aulas foram preparadas, elas são de uso facultativo pelo professor, é um instrumento de apoio, tem um material de retaguarda para preparar a aula, alguns quizzes, algumas coisas. A aula propriamente dita e mais vídeos, jogos, coisas que atraem os jovens e que permitem formatos variados. Tem sido muito interessante, 74% dos professores pela nossa pesquisa, apesar de não ser obrigatório, já estão usando. E aí casamos a tecnologia com o conteúdo, que não é mais aquele conteúdo quadrado do século XIX, que é centrado em competências, como Exatamente. Por exemplo, o currículo, hoje nos Estados Unidos eles introduziram um currículo que chama Common Core, Exatamente. Que é centrado em competências e não mais nesse saber enciclopédico, saber uma série de conteúdos de cor, mas não saber ler e interpretar textos, Quer dizer, por exemplo. A Cláudia, de fato, ela inverteu o processo para o bem, porque o que nós fazíamos? Nós dávamos os computadores e as pessoas muitas vezes não sabiam o que fazer daquilo. Ela criou mecanismos para que as pessoas tivessem necessidade de usar esse equipamento, a tecnologia. A tecnologia, ao invés de ser uma benesse, passou a ser uma necessidade. Acho que esse é o ponto crítico. É você usar a tecnologia a partir da tua base conceitual, que é aquilo que nós no Brasil muitas vezes ainda não conseguimos resolver, né? E até a nossa realidade curricular, do jeito que funciona hoje, na verdade ainda precisa se atualizar. Com aquilo que ela falou do enciclopédico.
que nós precisamos deixar o ensino enciclopédico. Domênico De Masi, ele fala que as pessoas são educadas para o trabalho e deveriam ser educadas, na verdade, para a vida. Que há esse problema na sociedade como ela se coloca hoje. Isso é um problema para a gente, assim, que a gente deveria pensar em resolver? Sem dúvida. Está no próprio ensino enciclopédico. Isso que a Cláudia falou, é isso que tem que ser abandonado. Você não pode, você tem que ensinar aos jovens do ensino médio algumas coisas que são óbvias. O Word, o Excel. Ele vai ingressar na empresa, como ele vai conseguir trabalho se ele não tem essas coisas? E é uma coisa interessante, a gente não prepara, o Domênico De Masi, nesse ócio criativo e todas as teses dele, mostra que ele não prepara para a vida, mas no Brasil sequer para o trabalho. Nós não preparamos nem para a vida, nem para o trabalho. Quando eu falava há pouco do Common Core, do currículo americano, eles têm 3 princípios que me agradam muito. Eles falam que nós temos que ter menos, eles usam 3 palavras em inglês, que é fewer, higher, deeper, que quer dizer menos conteúdos, num nível mais alto e analisados mais profundamente. Então, o raciocínio matemático, talvez não precisa saber detalhes dos logaritmos, mas precisa saber utilizar e ir mais profundo nisso, num nível mais elevado. Então, menos conteúdo, talvez um pouco menos de gramática e mais capacidade de ler, de escrever, de relacionar conhecimentos. Nós temos que trabalhar nisso tanto para a vida quanto para o trabalho. E aí a gente vai falar sobre como a gente faz um pouquinho mais isso com os professores no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Educação não é apenas educação infantil, ensino fundamental e médio. Não podemos esquecer a universidade, com os cursos de graduação e pós-graduação que vão, em última análise, preparar nossos professores. A gente está o tempo todo aqui falando do professor e como ele tem que ser preparado. O senhor falou que a universidade precisa reformar os cursos de licenciatura. Como é que a gente ensina o professor a chegar no coração do aluno? Olha, não é só o professor. Eu acho que a universidade precisa se repensar e definitivamente entrar na sociedade do conhecimento, em todas as profissões. Há frases aqui embutidas no discurso da Cláudia muito interessantes. Ela fala que o estudante não precisa saber mais os detalhes do logaritmo. É a pura verdade. Porque hoje você tem mecanismos que permitem você calcular o logaritmo. No meu tempo de estudante, você andava com uma tábua de logaritmo que tinha do Calais, que tinha 600 páginas. Hoje a sua máquina, o seu telefone faz isso. Então acho que mudou. E nós temos que mudar, por isso eu insisto na mudança dos conteúdos. E na formação de professores, eu acho que a gente tem que entender que nós caminhamos por alguma coisa diferente do século XX. As áreas do conhecimento não são mais herméticas, elas permeiam umas pelas outras. Então existe uma capilaridade mútua, e com isso um estudante de física, ele usa conhecimentos de química na física. A geografia passa por tudo isso. Então nós temos que começar a ver as grandes áreas do conhecimento e dar uma formação transdisciplinar a esses professores. Que torna o ensino, na verdade, mais interessante para o aluno, que acha um saco ir para a escola, acha chata aquelas aulas e não entende muito bem para que serve cada coisa que ele está aprendendo. Né? Tem uma pesquisa interessante da Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, sobre os currículos das licenciaturas e das faculdades de educação. E o que ela observa é que, basicamente, nós sobreenfatizamos fundamentos da educação. A gente saiu daquele modelo da escola normal de nível médio e colocamos na universidade, decisão correta. Só que a universidade não se preparou adequadamente, a meu ver e ao ver da Bernadette Gatti, para formar professores. Ela forma professores da mesma maneira como forma pesquisadores. Muitos fundamentos da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, e muito pouco quais são os avanços da neurociência que nos permitem repensar a prática em sala de aula, por exemplo. Como fazer crianças aprenderem melhor ciências, com uma atividade muito mais interativa e dinâmica. Isso, infelizmente, se perdeu pelo caminho e precisa ser repensado. De fato, nós temos que nos preocupar com a nossa posição segundo determinados índices, que são de ranqueamento, mas nos dão uma ideia de como nós estamos em relação ao mundo. Se nós queremos competitividade para nossas empresas, como é que se consegue isso na sociedade do conhecimento? São 3 variáveis. O próprio conhecimento, o empreendedorismo e a inovação. Eu posso ser um grande conhecedor, se eu não tenho a cultura da inovação e não sou empreendedor, a minha empresa é um fracasso.
Então nós temos que caminhar com essas 3 variáveis no processo. E não estamos conseguindo fazer isso porque nós não estamos sendo capazes de transferir aos nossos estudantes os conhecimentos necessários para enfrentar esses desafios. Acho que esse é um ponto crítico que a gente tem que resolver. O ensino por competências, ele facilita muito isso. E acho que está na hora de nós virarmos a página e usarmos os recursos do royalties para estimular e, na prática, a geração de programas inovadores que transformem esse processo pedagógico. Agora, como é que a gente acelera isso? Porque o Brasil, a gente não conseguiu, apesar de toda essa dificuldade e desse baixo índice que a gente tem na educação, a economia está indo, né, de vento em popa, o país está crescendo, o estado do Rio de Janeiro está crescendo e está precisando, demandando mão de obra qualificada, e é sempre esse um grande gargalo. Como é que a gente consegue acelerar esse processo educacional, né, que precisa de grandes transformações, para que a gente possa responder às demandas do mundo? É importante saber o que a gente não deve mais fazer. Nós estamos em 6º lugar entre as economias do mundo, em 53º, posição 53 entre 65 países que participam do PISA, um teste internacional de qualidade na educação. Certamente não será fazendo mais do mesmo que nós vamos mudar as coisas. Nós estamos há anos repetindo discursos desgastados sobre como melhorar a educação. Se melhora a educação de outra maneira, investindo na formação de professores, mas não é qualquer formação de professores, é formação de professores para aquilo que eles vão fazer em sala de aula. Se melhora a qualidade da educação, tendo currículos mais claros, mais simples, centrados em competência, tendo uma política educacional única e clara, ou seja, não dá mais para insistir que cada professor tem que agir isolado na sua sala de aula com o currículo que ele conceber naquele momento. Há anos temos tentado fazer isso e o resultado tem sido muito ruim. Nós temos que ter um projeto nacional de educação. O royalties. Ora, nós temos que utilizar bem esses recursos e para isso eu acho que nós temos que criar uma política que seja capaz de promover os avanços. Nós temos uma experiência interessantíssima no Brasil. Hoje nós somos 60% da produção científica indexada na América Latina e temos mais de 2% da contribuição científica mundial. Isso não foi conseguido por acaso, foi através de programas que privilegiavam a qualidade. Não eram recursos que eram jogados aqui ou acolá, havia uma troca de mérito. Então, editais, por exemplo, projetos. Não se faz nada sem projeto. O PADCT, que mudou a ciência no Brasil, e os fundos setoriais, que mudaram também, eles são fundamentais, exemplos fundamentais, para que a gente crie uma espécie de fundo setorial da educação, para que os bons projetos sejam beneficiados, não é beneficiados, é contemplados com os recursos necessários para que eles consigam caminhar à frente. E aí a gente consegue sair dessas ilhas de excelência para poder disseminar essas experiências para todos, né? Quer dizer, também universalizar a qualidade da educação. Até porque você, ao você ter projetos, muitos vão apresentar propostas que visem a disseminação e a transmissão por essas comunidades. No ensino básico, né? Ensino fundamental, é importante pensar em como pegar essas experiências de municípios que têm conseguido melhorias importantes no IDEB, ou que tem, e que se gere um efeito de contaminação, municípios e estados que vêm fazendo a diferença. É possível transformar a educação brasileira, mas para isso, repito, é importante um grande projeto nacional. E uma mobilização, política, né? Vontade política e compromisso. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma iniciativa interessante, porque há cerca de 4 meses, sob a liderança do Fórum de Desenvolvimento Estratégico Roberto Marinho, da Alerj, foi assinada uma carta compromisso do Estado com a educação. Assinaram a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, as universidades, todos os participantes do Fórum e mais os governos. Vários prefeitos, etc. Agora, os royalties são até interessantes, porque eles vão se adequar a essa proposta de prioridade para o Rio de Janeiro.
Está todo mundo mobilizado para que isso de fato aconteça. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, professora. Obrigado, professor. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.